Olá caríssimas, cá estamos nós para mais um vídeo da semana. E o que é que nos reservam os astros para os próximos 8 dias? Semana de Lua Nova. Já sabemos que Lua Nova é um tempo de inícios, novas ideias, novos projetos ou soluções para projetos antigos, enfim, é tempo para começar qualquer coisa. E uma Lua Nova em Caranguejo, no signo de Caranguejo. Já digo quais são as temáticas de Caranguejo, para que possamos compreender o que pode significar uma lua nova em Caranguejo, que se inicia no signo de Caranguejo. Mas primeiro, como sempre, quero dizer obrigada pelo seu tempo. Já sabe que se gosta do conteúdo, pode sempre deixar o seu like, subscrever o canal e partilhar. Bom, lua nova, tempo de inícios em Caranguejo. Quais são as temáticas de Caranguejo? Feminino, útero, infância, passado, memórias, lar, casa, território, tribo e, portanto, dar início a qualquer coisa nestas áreas, nestas temáticas que são as temáticas de Caranguejo. Em termos coletivos, o que é que isto pode significar? Por exemplo, nova legislação que tenha que ver com esta temática, com estas temáticas de Caranguejo, que tenha que ver com o feminino, que tenha que ver com os direitos das mulheres, que tenha que ver com a noção de território, que tenha que ver, enfim, com estas temáticas de Caranguejo. Na nossa vida privada é exatamente a mesma coisa. Como é que podemos dar início, ou que ideias, ou que projetos, que sementes podemos plantar numa altura de Caranguejo em que as temáticas são estas: feminino, território, tribo, memórias, passado. Quem sabe iniciar uma terapia que tenha que ver com, enfim, com mágoas, com passado, com infância, já que também teremos no decorrer desta semana uma quadratura entre Vênus, a Senhora dos Amores e dos Valores, e Quiron, que sempre nos fala de uma ferida que quase nunca conseguimos curar. Bom, mas já lá vamos. Mas pode ser um exemplo de qualquer coisa que se inicia numa lua nova de Caranguejo, cujas temáticas são aquelas que referi. Bom, mas entretanto, antes da lua nova, que tem lugar dia 4, dia 5, só no final da semana, temos aqui, enfim, aspectos que envolvem este luminar, a lua, que são bastante importantes. Ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, temos uma conjunção da Lua a Marte, Lua a Rés Caranguejo. Fala-nos das emoções, fala-nos no fundo das mesmas temáticas que Caranguejo, é Lua Rés Caranguejo, e portanto das emoções, das mágoas do passado, da noção de território, da noção de tribo, enfim, a Lua em conjunção a Marte. Marte, Rés Carneiro, e portanto é a iniciativa, é o motor, é aquele que avança, mas também é o conflito e também pode ser a guerra. E numa conjunção, e também está numa conjunção esta Lua, Urano. Urano já sabe que é o disruptivo, o senhor das surpresas, aquele que de repente abana com a nossa noção de estabilidade. E por falar em estabilidade, esta conjunção da Lua a Marte e a Urano dá-se precisamente em Touro, cuja palavra de ordem é estabilidade. E portanto, Touro fala-nos do quê? Trabalho, família, prosperidade, comida, agricultura, recursos. Ele é regido por Vênus, a Senhora dos Amores e dos Valores. E, portanto, em termos coletivos, podemos ter aqui notícias surpreendentes, porque Urano entra na equação, que se prendam com os mercados financeiros, com tudo aquilo que tenha que ver com finanças, porque Touro tem muito que ver com finanças também. E não esquecer a conjunção a Marte. Marte fala-nos de violência, incêndios, fogo, enfim, e de disrupções, ou, para não usar a palavra que ligo sempre ao Urano, para usar uma palavra que tenha que ver com Marte, abalos fortes na economia, porque estamos a falar de Touro, tudo isto se dá no signo de
de Touro. E, portanto, antes da lua nova, aqui há alguns aspectos que podem ser complexos a envolver este luminar, que é a lua. E hoje, dia 2, terça-feira, Neptuno em Peixes entra em retrogradação e, portanto, vai começar a andar para trás, digamos assim, movimento aparente, portanto, vai começar a andar para trás e, portanto, adentrar novamente em Neptuno. Estava quase a sair de Neptuno, embora estava quase a sair de Peixes, perdão, mas agora andando para trás, volta a estar mesmo em Peixe. Embora estejamos a falar de planetas muito lentos, Neptuno é um lento também. E, portanto, ele entra hoje em retrogradação, dia 2 de julho, e vai estar retrógrado até dezembro. Neptuno fala-nos do quê? Portanto, aquilo que eu vou dizer agora tem muito, prende-se com o segundo semestre do ano, portanto, entre o dia 2 de julho e o final do ano 2024. Neptuno fala-nos do quê? De mares, de ondas, dos excluídos, da pobreza, dos migrantes, fala-nos de vírus, fala-nos de veneno, enfim, e portanto, ao nível coletivo, em termos de vida coletiva, o que é que podemos assistir? Em qualquer parte do globo. Quando falo em termos coletivos, falo sempre em qualquer parte do globo e não só especificamente em Portugal. E, portanto, ao que é que podemos assistir? Enchentes de grande violência, novamente o regresso de vírus, porque Neptuno fala-nos de epidemia, e o tema da imigração, o tema das migrações, da pobreza, dos excluídos, muito em cima da mesa, mas não esquecer que Neptuno está retrógrado e, portanto, não está no seu movimento natural, ou seja, estes temas podem vir ao de cima, mas não no seu melhor, e, portanto, podem vir ao de cima porque somos confrontados com eventos algo complexos ou até violentos que nos obrigam a pensar sobre estas questões e a repensar sobre estas questões, e, portanto, até ao final do ano, a possibilidade de novas e violentas enchentes, podemos nos confrontar com novos vírus ou com focos epidémicos. A questão da imigração, da exclusão e da pobreza volta a estar em cima da mesa, sobretudo a questão da imigração, muito em cima da mesa até ao final do ano, obrigando a repensar uma série de políticas a este nível. Vida privada, Neptuno fala-nos de ilusão, desilusão, daquilo que estava invisível. Quando ele está retrógrado, somos confrontados com algumas desilusões e, portanto, fica tudo muito claro, aquilo que estava invisível fica claro. Pede-nos, sobretudo, para cuidarmos da nossa saúde mental, na saúde no geral, mas sobretudo da nossa saúde mental, porque Neptuno está em Peixes, regem Peixes, e Peixes, como se sabe, tem muito que ver com esta necessidade da evasão, da fuga, e, portanto, cuidar dos vícios e cuidar também da saúde mental. Entretanto, falei há pouco nesta quadratura de Vênus, a deusa dos amores e dos valores, rege Touro. Este Vênus está em Caranguejo, numa quadratura a Quiron em Carneiro. Quiron fala-nos das feridas que não conseguimos curar. E, portanto, novamente, em termos coletivos, os temas de Caranguejo, pois Vênus está em Caranguejo, o território, a nação, o feminino, os direitos das mulheres, a noção de tribo, estes temas, muito em cima da mesa, só que há aqui uma quadratura com Quiron, portanto, o ressentimento, a noção de insegurança, tudo isto a vir ao de cima. A nossa vida privada fala-nos de mágoas e de dores antigas que voltam, a doer bastante,
e, portanto, fala também esta quadratura, na nossa vida privada, da oportunidade da cura. Mas para já, esta Vênus em Caranguejo está num belíssimo trígono a Saturno. E Saturno, que é o senhor da responsabilidade, o senhor do karma, do tempo, da disciplina, aquele que nos pede para olhar para os alicerces da vida, bom, está em Peixes, num trígono, a receber um trígono de Vênus, significa que existe aqui a possibilidade, de facto, de termos bom senso, clareza e, portanto, sabermos decidir pelo melhor naquilo que diz respeito, por exemplo, à nossa autoestima, às nossas mágoas, ou seja, é um aspecto que pode redimir, diminuir a quadratura de Vênus com Quiron, ainda que se façam sentir as dores típicas de uma quadratura destas, depois o trígono com Saturno leva-nos, impele-nos a procurar soluções, dá-nos clareza para encontrar soluções. Exatamente o mesmo na vida pública. E, portanto, os ressentimentos e as mágoas que causam eventos mais dolorosos e que trazem ao de cima ressentimentos que tenham a ver com as temáticas de Caranguejo, por exemplo, a tribo, a noção de território muito acirrada, tudo isto portanto, pode vir ao de cima, mas depois aqui o trígono que Vênus faz a Saturno a tentar obrigar-nos à reflexão, à clareza, para arranjar as melhores soluções políticas, porque Saturno rege Capricórnio e é de política que se está a falar também. Bom, e entretanto, o que posso dizer ainda no decorrer desta semana? Bom, no decorrer desta semana, Mercúrio, o planeta que no nosso mapa astral e que em astrologia representa comunicação, verbo, racionalização, enfim, comunicação, sobretudo, informação, Mercúrio entra em Leão e, portanto, aliás, entra em Leão hoje, dia 2, e vai fazer, como está em Leão, uma oposição a Plutão, que está retrógrado em Aquário. E, portanto, já sabemos que Leão é o signo oposto a Aquário. Quem está em Aquário, ainda que agora em retrogradação, andar para trás a caminho de Capricórnio, que é o signo anterior, é Plutão. E, portanto, Mercúrio em Leão faz naturalmente uma oposição com Plutão em Aquário, em retrogradação. Em termos coletivos, o que é que isto pode significar? Por um lado, Mercúrio é comunicação em Leão e, portanto, uma comunicação egóica que vem do ego. Mercúrio é um planeta pessoal e Leão não é nada transpessoal. Leão é o ego no seu lado mais sombrio. E porquê que aqui vamos buscar o lado sombrio e não luminoso? Porque está num aspecto tenso, 180 graus, numa tensão a Plutão. E, portanto, por um lado, uma comunicação egóica, a comunicação Mercúrio em Leão, por um lado, do outro lado, Plutão, que é um transpessoal, que não serve o ego, exige que se sirva, sim, grandes massas. E em Aquário, que também fala de coletividade. E, portanto, temos aqui o exemplo da França, que é o melhor dos exemplos que se pode, de facto, dar. Por um lado, a comunicação egóica de determinados líderes de extrema direita. Por outro lado, a população a dizer não, isto não é aceitável. E, portanto, aqui uma tensão, um ângulo de 180 graus, que representa muito bem esta energia da oposição, em termos coletivos, de Mercúrio em Leão e Plutão em Aquário. Nas nossas vidas privadas, cuidado com a comunicação, com a sobranceria, com o orgulho, com aquela irritabilidade que nos faz parecer às vezes arrogantes. E cuidado com os instintos controladores e, sobretudo, manipuladores. Bom, por esta semana é tudo. Já sabe, num resumo, na semana passada, Saturno entrou em retrogradação, reveja os alicerces da sua vida. Agora Neptuno entra em retrogradação, a dizer para olharmos para a saúde mental, para tomarmos conta de nós. Ficam claras algumas das ilusões e, enfim, Vênus numa quadratura, a Quiron a trazer ao de cima velhas mágoas, mas Vênus também faz um trígono a Saturno que nos dá clareza suficiente para procurarmos a solução ou a cura para alguns dos nossos
problemas, isto em termos de vida privada, bom, em termos coletivos já disse o que significa cada um destes desenhos. E por esta semana é tudo, já sabe que é sempre à terça-feira, o vídeo completo aqui no YouTube e a versão curtinha, 1 minuto, no Insta. Até para a semana, se Deus quiser.